Boa noite, pessoal. A gente vai começar aqui o nosso workshop, Criando Seu Primeiro Negócio, aqui na comunidade OALê. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal, conforme for chegando, vai pegando aí um pouquinho, mas eu sempre vou estar retornando alguns pontos para relembrar para vocês, tá bom? Eu me chamo Alfe Cristo, eu vou me apresentar melhor, mas antes eu quero que vocês conheçam um pouquinho da UALê, né? A comunidade UALê é uma plataforma de aprendizagem e conexão em empregabilidade focada no desenvolvimento educacional, profissional e pessoal de pessoas negras e indígenas. Então, capacitando para atuar no mercado de marketing digital por meio do aprendizado em comunidade. Inclusive, eles estão com agora uma formação em social media em aberto. Então, assim, para você que está pensando em empreender, o social media também é um empreendedor. Ele presta serviço aí para outros empreendedores. Então, ao final aqui do workshop, dê uma olhadinha, passe na comunidade Olê, vai ter ali os contatos que eu vou deixar para vocês. Conheça também a plataforma. E estar junto em comunidade ajuda a crescer sempre. E o nosso workshop de hoje, pessoal, vai passar aí por 6 pontos. A gente vai desmistificar aí um pouquinho sobre o empreendedorismo, alguns mitos que tem aí. A gente vai falar sobre habilidades empreendedoras que precisam para quem quer criar aí o seu primeiro negócio e como tomar essas decisões estratégicas. A gente vai passar por transformar sua ideia em um negócio com potencial clientes, estruturar um modelo de negócio e como você valida ele na prática e evitar as armadilhas da precarização do empreendedorismo, que é um tema que poucas pessoas falam e eu vou tocar aqui nesse tema e como mapear apoios e recursos disponíveis para crescer. A minha ideia aqui, pessoal, é trazer clareza, direção e exemplos práticos para vocês, para tirar aí sua ideia do papel. Beleza? Então vamos lá. Me apresentando mais um pouco, eu sou Oliver Cristo, sou baiano de Paulo Afonso, na Bahia. Sou fundador da Alfa Digital, que é um negócio local aqui na minha cidade, e também sou fundador da Quintal Limpo, que é uma startup de base tecnológica. A Alfa Digital, só para vocês irem pegando um pouco do que a gente vai trabalhar aí, ela é um negócio que ela atende a minha comunidade, o meu bairro, né? E a Quintal Limpo, ela resolve um problema de mercado, que é a falta de organização para contratar serviço de profissionais de limpeza, e ao mesmo tempo ela resolve uma dor, que é dos profissionais de limpeza, que é a falta de valorização. O pessoal costuma querer pagar barato, né? E não reconhecer que eles são profissionais, que eles têm uma habilidade. Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho habilidade de capinar um terreno. Se você me der uma enxada, eu vou fazer vários buracos. Então, a pessoa que trabalha com essa habilidade ela tem que ser reconhecida como profissional. Se você colocar uma enxada na minha mão, meu Deus, eu vou arrancar todas as suas plantas da sua casa se você me contratar. Então é isso, a Quital Limpa ela faz essa conexão, ela resolve um problema social e um problema de mercado. Eu participei também do investimento de duas startups como investidor coletivo e no Epjusta eu tive a oportunidade ainda de participar da gestão de processos e gestão de projetos. Sou formado em marketing, tenho um MBA em desenvolvimento de startup. Em 2023 fui reconhecido aí pela comunidade Forbes Black. Sou colunista aqui na UALê, escrevo aí sempre sobre negócios e empreendedorismo, sempre com um olhar mais prático, sem muito romantismo. Eu gosto de ser bem real, gosto do empreendedorismo bem realista. E eu também atuo como mentor na Aliança Empreendedora, apoiando empreendedores que querem transformar suas ideias em negócios com direção. E eu acredito no empreendedorismo como uma forma de emancipação, como pessoas pretas e indígenas, e na tecnologia como meio de transformação social. E a gente vai começar aqui desmistificando aí um pouco o empreendedorismo. Não sei se vocês já ouviram por aí que se nasce empreendedor. Existia uma teoria no final do século XX, ali antes dos anos 2000, que dizia que ser empreendedor, ter sucesso no negócio era um dom, você nascia com aquilo. Então, assim, a pergunta eu coloquei aqui: só quem nasceu empreendedor consegue ter um negócio? E a verdade é que não, né?
Aí muitos pesquisadores da época era uma coisa mais estereotipada, né? Essas pessoas de sucesso, elas tinham classe social, elas tinham raça e tinha gênero. Então, assim, era o que a gente já conhece, né? Uma valorização de pessoas da elite. Então, assim, é, então a gente tem que desmistificar isso. Empreender não é uma habilidade que você nasce com isso, não é uma coisa que está no seu gene quando você está lá é, nascendo. Então, e tem outra pergunta aqui, outro questionamento. O empreendedor, ele é uma pessoa especial, com a energia e uma intuição única, capaz de quebrar paradigmas, criar novos mercados? E a resposta é sim, mas não só. Ele também é uma pessoa que lida com a realidade. Então, a jornada empreendedora ela é cheia de falhas, rejeições, dificuldades. O empreendedor ele vai errar, vai cair, vai precisar se reerguer. Então, ele para se tornar esse empreendedor especial é uma jornada. Você não inicia já sabendo tudo, você não inicia acertando tudo. Então, esse empreendedor especial, ele é uma pessoa que aprende e se adapta. Não existe uma intuição natural. Essa intuição ela é construída. Esse empreendedor, ele precisa de aprendizado constante, adquirir novas habilidades e se adaptar com o mercado. Então, essa intuição que a gente tem é conforme a gente foi ali na vida, apanhando, aprendendo, errando, e a gente vai tendo a nossa intuição que a gente, olha, eu acho que aqui por aqui agora é um caminho melhor. Por aqui, eu acho que eu vou acertar agora. Porque você nunca inicia do zero. Quando você falha, você erra. Você sempre parte de um ponto de onde você parou. E esse empreendedor especial, cheio de habilidades, ele também é uma pessoa que fortalece a mente. Então, a resiliência é um dos traços aí mais importantes de um empreendedor. Aprender a lidar com pressão, incerteza, críticas, transformar cada obstáculo aí em oportunidade de crescimento. E esse empreendedor especial, ele é uma pessoa comum. Sou eu, é você. O empreendedorismo, ele é acessível a todos, né? Não é apenas a uma elite de geniais, como costumavam querer colocar isso na mente das pessoas. Então, são pessoas comuns, com vidas comuns, que podem desenvolver uma mentalidade, as habilidades necessárias para ver oportunidades onde ninguém vê. A ideia que o empreendedorismo é para poucos, ela é substituída pela noção que o empreendedorismo é para quem está buscando, é para quem quer se arriscar, para quem está disposto a aprender. Então, se você acha que você não nasceu para isso, ótimo, porque empreender não é sobre nascer pronto, é sobre começar e evoluir com o caminho. É execução, é ação e é coragem. Precisa um pouco de coragem para a gente quebrar o que esperam da gente quando a gente vai empreender, porque muitas vezes a gente não tem referência na família, não tem referência perto de alguém que empreendeu. Muitas vezes você vai ser o primeiro. Então exige coragem. E outro ponto para salientar que negócio ele não funciona como emprego CLT. Então, assim, muitas vezes a gente vende um emprego CLT para a gente querer empreender, só que a gente ainda está com a mentalidade de CLT. A nossa mentalidade ainda está buscando segurança, estabilidade. E quando você decide empreender, você vai trocar algumas coisas. Então, você vai precisar abandonar essa mentalidade. Então, o que era segurança e estabilidade, agora vai virar risco e oportunidade. O que era rotina e hierarquia, que você obedecia, sabia o que seu trabalho ia fazer, agora é você que vai decidir. Você vai ter autonomia para decidir o que é que você vai fazer, as decisões que você vai tomar. A previsão de um salário vai se substituir por um retorno variável. Então, você vai precisar ter essa mentalidade. E quando eu digo abandonar a mentalidade, não significa você abandonar tudo que você aprendeu. Obviamente, se você é uma pessoa que trabalha bem em equipe, tem uma comunicação, tem organização, isso tudo vai ser utilizado, no seu negócio. O ponto é, agora você vai se tornar o responsável por executar a estratégia do seu próprio negócio. É você que vai estar à frente, é você quem vai tomar as decisões. Então, essa transição do CLT para o empreendedorismo é um desafio mental, financeiro e emocional. Então, ela vai exigir aí uma mudança em como você pensa sobre o trabalho, como você pensa sobre a vida.
e sua capacidade de ser seu próprio motor, sem ter uma segurança ali em volta que a CLT proporciona para você quando você está no emprego. Então, se você entrar nesse jogo com essa mentalidade de CLT, você vai se frustrar rápido. Então, assim, gente, participem de workshop como esse, como outros. Cada vez mais que vocês se envolverem com esse tema, a sua mentalidade vai mudando com o tempo e você vai entendendo como é que funciona esse mercado. Então, empreender é lidar com risco, mas também construir liberdade de uma outra forma. Outro ponto que dizem muito por aí, que você precisa ter um grande propósito, né? A gente ouve por aí que de grandes empresas, grandes cases, o grande propósito, por exemplo, revolucionar a tecnologia, transformar a educação, é sempre uma coisa muito grande, sempre uma coisa muito distante, né? Então, não, você não precisa de um grande propósito para começar. Quando eu criei meu primeiro negócio, que era Alfa Digital, eu só queria pagar a conta, gente. Eu queria pagar o meu boleto da minha faculdade que estava vencendo. Eu tinha saído do emprego, eu estava cheio de dívidas e eu queria pagar o meu boleto. Então, assim, esse era o meu propósito naquele momento. Hoje, a Alfa Digital, eu já entendi qual é o propósito dela, que veio com o tempo. É tornar o dia a dia das pessoas mais cômodo. Que as pessoas não precisem se deslocar para bairros distantes para resolver o que precisa ser resolvido ali do dia a dia. Então, hoje é esse propósito. Mas lá atrás, eu só queria pagar o boleto da minha faculdade. Então, essa coisa de imaginar que precisa de um grande propósito, de revolucionar, de mudar o mundo, de transformar, ela é uma coisa que está muito atrelada a esses cases de sucesso dessas empresas grandes. E muitas vezes o empreendedor pequeno, ele fica travado ali e, ai, qual vai ser o meu propósito? Eu preciso ter um propósito grande para mostrar para as pessoas. E não precisa, gente. Vou dar dois exemplos aqui. Um cozinheiro talentoso, ele abre um restaurante pequeno no seu bairro e ele sente que precisa dizer que quer mudar a gastronomia do país, quando na verdade ele só quer ter uma renda digna para si e para sua família. Um estudante que faz bolos para vender na faculdade, para pagar o boleto do mês, ele se compara a empreendedores que querem impactar a sociedade de alguma forma. Então, esse propósito, ele é construído, ele não é descoberto. Esse propósito de transformar, de mudar algo, ele surge depois, com o resultado de um trabalho e de um crescimento. Então, se você pensa que você precisa de um grande propósito para começar, não precisa. Não deixe isso te travar. Quando o seu negócio começar a dar certo, você passar a ter mais tempo e recurso financeiro, é que você vai começar a pensar em algo maior. Aí você vai começar a pensar, agora eu preciso gerar empregos. Então, o empreendedor que antes trabalhava, empreendia para pagar as contas, agora tem uma equipe e o seu propósito é garantir uma dignidade para os seus colaboradores, impactar a comunidade. O restaurante que começou por necessidade passa a usar ingredientes locais, ajudando produtores da região, e o seu propósito agora se fortalece para a economia local. O estudante que vendia bolo ali, ele, para pagar a faculdade, agora o seu negócio está consolidado, ele pode criar um curso online para ensinar outras pessoas a empreender na área de doces. Então, esse propósito, ele vem com o tempo. Não se preocupem em grandes transformações e mudanças eh, grandiosas. Esse grande vai vir com o tempo. Só mais um ponto. Durante as minhas mentorias na Aliança Empreendedora com os empreendedores, tem uma coisa que é muito comum entre todos quando estão empreendendo, que eu faço um exercício com eles de autoconhecimento. E a maioria, eles estão empreendendo porque querem ter mais tempo com a família, porque querem ter liberdade e, através do seu trabalho, ter algum tipo de transformação. Não necessariamente ainda sabem o que, mas eles querem ter um tipo de transformação. Então, gente, é isso. Se o seu propósito é trazer uma renda digna para sua família, esse é o propósito que você vai iniciar o seu negócio. Negócios de impacto. Já os negócios de impacto, necessariamente, para se definir, eles têm um propósito social.
Ou seja, vou pegar o exemplo da Quintal Limpo, que é a valorização do trabalho manual dos profissionais de limpeza. Esse é um propósito social. Então, os negócios de impacto, a gente precisa compreender que eles são negócios também. Negócios de impacto não são caridade, porque muitos ainda têm esse foco dessa frase: se o objetivo é ajudar as pessoas, o dinheiro não pode ser o foco. Mas sem dinheiro não existe impacto. Sem dinheiro a gente não consegue impactar a sociedade da forma que a gente gostaria. Então, o negócio de impacto, ele não é uma caridade, como eu falei, ele é um modelo híbrido, que ele une a eficiência e a sustentabilidade do mercado com o propósito social. Então, sua missão é resolver um problema social da sociedade, mas ele faz isso por meio de um negócio sustentável, um negócio rentável. Então, tem uma frase que eu posto sempre no meu Instagram, que é: propósito é para criar, dinheiro é para sustentar, impacto de verdade exige os dois. Então, se alguém de vocês que está aqui em algum momento pensar em criar um negócio de impacto social, vocês vão precisar que esse negócio tenha uma rentabilidade financeira para que o impacto que você queira realmente aconteça. Então, resumindo aqui esse primeiro bloco, empreender ele não é o dom, é uma construção. É preciso abandonar a mentalidade de CLT para empreender. E você não precisa de um grande propósito para começar. E o negócio de impacto não é caridade. Vamos partir agora para habilidades empreendedoras. É, Como eu citei ali, eu sempre faço um exercício com os mentorados de autoconhecimento, porque é uma coisa que os empreendedores ignoram. Muitas vezes eles chegam lá querendo resolver problemas práticos. Ou seja, eu quero vender mais, eu quero ter mais clientes, eu queria que o meu Instagram fosse de um jeito. E aí, primeiro faço esse exercício, aí eu descubro que, na verdade, esse empreendedor ele tem várias travas internas. Então, necessariamente, e é uma bandeira que eu defendo, você tem que desenvolver o seu autoconhecimento. Você antes do CNPJ. Porque o nosso negócio é uma extensão da gente. Então, é super importante você saber quais são os seus valores, o que é sucesso para você, sua visão de futuro, quais são suas qualidades e quais são as suas travas internas. O que é que pode travar o seu negócio? Você tem medo do julgamento, insegurança, comparação, tem crença de escassez, que não merece as coisas, que não merece dinheiro. Então, algumas pessoas, elas conseguem identificar isso na prática, o que pode travar aí o seu negócio. Outros, só com ajuda profissional. E aí vem minha bandeira novamente. O ideal, gente, todo mundo deveria fazer terapia. Eu acho que todo empreendedor ele tem que fazer terapia, porque isso desenvolve a sua inteligência emocional, né? Eu acho que é uma das habilidades mais estratégicas, porque senão você vai se tornar um empreendedor reativo. Então, acontece alguma coisa, você reage emocionalmente com aquilo. Você desiste no primeiro desafio. Você perde a clareza no meio do caminho. Então, eu vou pegar um exemplo, de uma pessoa próxima. É, Ela investiu num curso de capacitação, daquelas unhas, né, personalizadas, quase acrílicas, se eu não me engano é assim, e maquinário, sofá, mesa para atendimento e etc. Ela simplesmente testou em 3 pessoas, que não era nenhum cliente ainda, testou em 3 pessoas e desistiu. Então, assim, jogou o dinheiro fora. Mas por quê? Porque ficou na mente e tava dizendo, eu sou ruim, essas unhas estão feias, essas unhas não estão boas. E só foi 3 pessoas. Então, assim, gente, 3 pessoas você gastou dinheiro com curso, gastou dinheiro com material, depois vendeu tudo. Então, desenvolva a inteligência emocional de vocês. E tem outro ponto. A psicologia, ela anda ficando cada vez mais cara, né? Sessões estão ficando mais caras, mas ainda existem plataformas acessíveis. Então, eu coloquei aqui uma opção para vocês. Se vocês não conhecem, conheçam a PsyMeet.
que é uma plataforma que é R$ 30 a sessão. R$ 30. Então, assim, super barato. Vai lá, conversa sobre suas travas internas. Porque eu vou dar um exemplo. Você tem vergonha de gravar um vídeo porque vai ficar na sua imaginação que o familiar, um amigo, alguém vai estar lhe julgando. E seu negócio precisa que em algum momento você apareça. E aí, por essa sua trava interna, desse meio de julgamento, você não grava. E, consequentemente, seu negócio também não vai ter um vídeo seu, ninguém vai ver, você não vai ser visto. Então, é, vai lá, resolve essas travas internas, que isso vai te ajudar muito no seu processo. Outra habilidade, clareza e comunicação. É, ter uma comunicação clara e saber vender, né? Inclusive, saber vender a sua ideia. Se sua ideia for, por exemplo, uma startup de base de tecnologia, você vai ter que se apresentar, seja aqui online, como eu estou fazendo, seja fisicamente presencial, com o microfone na mão. Então, eu considero comunicação e saber vender que são requisitos básicos e inegociáveis. Porque se você não conseguir explicar o que você faz e o porquê você faz, seu negócio não vai sobreviver. E, gente, vergonha não é uma opção para quem quer empreender. Ah, eu sinto vergonha, do que se vão me ver falando, que eu posso falar alguma coisa errado. Vergonha não é opção. E aqui eu vou me usar como exemplo. Para esse Aleph que está aqui hoje, esse Aleph aí de suéter preto, com esse microfone aí que custou o olho da cara, tá aí gravando hoje, falando aqui, esse Aleph de óculos, com esse cabelo mal cortado, que era eu mesmo que cortava, para economizar dinheiro, inclusive. Horrível, mas era isso que a gente tinha. Esse fundo verde, ele é uma capa de sofá que eu colocava verde atrás para editar meus vídeos. Essa luz estourada na minha cara é a luz da janela, porque não tinha tripé com iluminação para poder gravar. E eu gravava, minha casa ela fica próxima a uma BR. E aí eu gravava sempre no horário de meio-dia a 1 hora, que era o horário que menos passava carros. Então, assim, eu tinha aquele horário para gravar. Eu passava 1 hora para gravar um vídeo de 1 minuto, passava. Mas eu gravava, eu fazia o que precisava ser feito. E era isso que eu tinha. E o meu celular ele ficava posicionado na minha frente com várias caixas de sapato assim em pé, e eu botava o celular. Então, assim, era o que eu tinha. Eu não pensava em vergonha, eu pensava que eu tinha que fazer. Porque eu tinha meus boletos para pagar, era essa a minha motivação maior. E também, obviamente, construir um negócio e etc. Mas naquele momento era isso. Então, para esse outro Aleph aí de suéter, bonitinho, com microfoninho, com cenário melhor, com a câmera melhor, acontecer, aquele precisou começar. Então, assim, ter vergonha não é opção. Então, se vergonha tá ali paralisando, gente, procura ajuda como eu comentei ali. Procura ajuda. E a boa notícia é que comunicação é treinável. Então, assim, treina, gente. Tem vários vídeos na internet ensinando como você perder a vergonha, como você se comunicar, você gesticular, falar com as mãos. Isso tudo vai te ajudar. Então, ó, grava, bota o celular na sua frente. Vai gravar hoje, vai estar ruim. Você saiu daqui, você for botar para gravar, vai ficar ruim. E é assim, a gente vai ficar ruim, depois vai ficar bom e depois vai ficar excelente. Mas a gente precisa começar. Se a gente quer empreender, vergonha não é uma opção. E eu considero que a comunicação e a venda, elas são pontos entre a sua ideia e o seu público. Então, sem essa ponte, não importa quanto sua ideia seja brilhante, ela não vai ser vista, ela vai ficar invisível. Então, trabalhem a comunicação e o saber vender. Outro ponto super importante, gestão de tempo e prioridades. Quando a gente começa, a gente é um empreendedor. E a gente é meio que uma orquestra de uma pessoa só. A gente está aqui, ó, no marketing, a gente está na venda, a gente está aparecendo, a gente está na produção, a gente está operando, a gente faz tudo. A gente vira meio que um super-herói de multitarefas. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não virar uma pessoa que faz várias coisas meia boca, como a gente fala aqui na Bahia, meio termo, né? Então, vira uma má execução de várias tarefas. Mas isso muitas vezes acontece porque não é a falta de tempo,
é a falta da clareza do que é mais importante que a gente precisa fazer. Então, é definir essa gestão de tempo e de prioridades. Exemplo, para exemplificar para vocês. Aquilo que precisa ser feito agora, exemplo, um problema com o pagamento de um cliente ou uma demanda inesperada. É uma coisa urgente, então você precisa fazer agora. Uma coisa que é importante, aquilo que vai te gerar resultado a longo prazo, ou seja, planejar a estratégia de marketing, desenvolver um novo produto, construir um relacionamento com o parceiro, isso é importante. E isso dá resultado a longo prazo. Então, não é uma coisa urgente que você precisa fazer agora, mas é uma coisa que você vai construindo aos pouquinhos. Então, tem tempo. E o que é trivial? Aquilo que consome teu tempo, mas não gera nenhum valor. Exemplo, passar horas nas redes sociais, ó, o dedinho aqui dando scroll, sem um plano, ou se perder em reuniões aí que não levam a lugar nenhum. Então, esse ponto da gestão de tempo, ele é super importante. Vou pegar mais um exemplo para ficar mais claro para vocês. Tem um mentorado, eu passo algumas atividades para os mentorados fazerem. E aí, eu dei um prazo de 10 dias para ele fazer, e eram atividades relativamente simples. E aí, passados os 10 dias, eu mandei uma mensagem para ele, e aí ele respondeu. Normalmente, quando as pessoas não cumprem algumas atividades, normalmente elas vão inventar várias coisas para justificar o porquê não fizeram. Algumas coisas, obviamente, imprevistos acontecem, mas na maioria das vezes são apenas justificativas. E aí, eu implementei esse método de gestão de tempo para ele, mostrei algumas ferramentas, e aí ele, agora eu entendi. De fato, eu não estava, era eu que não estava me organizando. Então, assim, se você só tem uma hora hoje para fazer, pensar sobre o seu negócio, vai ser aquela uma hora. Se você tem 30 minutos, vai ser aqueles 30 minutos. E outra coisa, quer saber se você está jogando tempo fora? Olha lá no tempo do seu Instagram, quantas horas você passou lá no seu Instagram dando scroll, que é isso aqui, trivial. Aquele que consome seu tempo, mas não gera nenhum valor. Então dá uma olhada lá e provavelmente vai ter 6 horas, 7 horas lá consumido e você jogou seu tempo fora. Então é super importante desenvolver também essa habilidade de gestão de tempo e prioridades. Isso aqui vocês podem até printar. São ferramentas. Tem uma matriz de Eisenhower que te ajuda a explicar o que é urgente e o que é importante, como os exemplos que eu trouxe ali. E tem esse princípio de Pareto, que é uma metodologia de 80-20, né? Que também te ajuda com essa organização de tempo e a focar no que precisa ser feito. E, obviamente, adaptar a sua realidade, né, gente? Lá vão ter as ferramentas, vão ter vários exemplos, e você vai adaptar, obviamente, a sua realidade de hoje. Mas fica aqui essa recomendação para vocês. Pesquisem depois sobre essa matriz de Eisenhower e o princípio de Pareto 80-20, que vai ajudar vocês no dia a dia. Resiliência e adaptação. Que eu já falei até um pouco ali no início, a resiliência é a capacidade de suportar a pressão e se recuperar dos fracassos. Lidar com o não. Por exemplo, o cliente lhe deu um não, e aí muitas vezes o empreendedor, quando ele é reativo, ele vai costumar colocar a culpa no cliente, quando na verdade é a gente que tem que fazer o papel de melhorar o nosso produto, melhorar nosso serviço e compreender o porquê ele não comprou naquele momento e superar momentos de crise e aprender com os erros. É super importante a gente ter essa autocrítica também. Ah, eu não sou perfeito, não. Se eu estou errando, se esse mês tá em baixa de vendas, tem algo acontecendo. Não necessariamente o problema é o cliente. A gente tem que ter essa autocrítica e voltar para a gente, para o nosso negócio e aprender com os nossos erros para evoluir o nosso negócio. E a adaptação é a capacidade de mudar de rota quando necessário. Pivotar o negócio. O que é pivotar o negócio? Vou dar um exemplo.
A Quintal Limpo, ela oferece 4 tipos de profissionais de limpeza. A faxineira, o capinador, o cara que limpa a piscina e uma limpeza pós-obra mais pesada. Daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, se só tiver a faxineira e o capinador tendo o serviço contratado, esses outros dois limpador de piscina, esse limpeza pós-obra, eu vou descontinuar. Aí isso é o que chama pivotar. A gente vai enxugar o nosso negócio ali e adaptar ele com o que mais está dando resultado naquele momento. Então, a adaptação também é reconhecer novas oportunidades e experimentar constantemente. Então, assim, tentar criar negócios diferentes que não necessariamente a gente uma dor da gente. Muitas vezes a gente, quando está iniciando, a gente quer resolver uma dor geralmente nossa. Por exemplo, eu não tenho essa dor eh, da desvalorização do trabalho manual, porque não trabalho com o manual. Mas eu sei que existe essa dor. Eu sei que existe esse mercado. Então, a minha ideia da Quintal Limpo foi justamente essa. Eu vou criar algo que resolva uma dor de mercado e resolva um problema social. Então, não necessariamente quando a gente vai empreender e criar um negócio, ele precisa resolver dores que são nossas, pessoais. E gestão financeira, gente. Comprem esse livro. Inclusive, eu tenho ele aqui. Deixa eu ver, vou mostrar para vocês. Eu tenho ele aqui, ó. Comprem. Da Nath Finanças, Orçamento Sem Falhas, vai mudar sua mentalidade sobre dinheiro. Você tem que aprender a lidar com dinheiro. Então, e gerir esse dinheiro que vai entrar, né? É, o dinheiro, ele tem muitas crenças, muitos mitos. Às vezes é visto como um vilão, porque sempre foi motivo de briga na família. Às vezes é visto como uma coisa ruim. E o dinheiro é ferramenta. Dinheiro, para mim, é ferramenta. É ferramenta para eu conseguir os meus sonhos, conseguir impactar quem eu quero, conseguir fazer algum tipo de transformação. Comprem esse livro. Depois vocês me contam, vai mudar a mentalidade de vocês sobre dinheiro. E como a gente muitas vezes gasta dinheiro por pertencimento, por querer pertencer a um status social, e a gente só está jogando dinheiro fora. A gente poderia estar investindo esse dinheiro em outras coisas. Então, comprem esse livro, fica aqui a dica para vocês também, esse direcionamento. Mudou minha cabeça, vai mudar a de vocês também. Resumindo sobre habilidades empreendedoras: autoconhecimento, inteligência emocional, comunicação clara, saber vender, gestão de tempo e prioridades, resiliência e adaptação e gestão financeira. Isso aqui eu acho que é o básico para quem quer iniciar a empreender. Tem que desenvolver essas habilidades. Eu acho que são inegociáveis. Tem que desenvolver essas habilidades. E agora a gente vai chegar aqui no momento que eu acho que vocês vão gostar, porque tem muito exemplo prático. Muito exemplo prático para vocês. Que é como transformar sua ideia em negócio com potencial clientes, como estruturar o modelo de negócio e validar na prática. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá. Primeira coisa para empreender é tomar a decisão. Independente de onde você está, se você está no emprego CLT. Eu, quando tomei a decisão de empreender, foi em 2017, depois de um burnout que eu tive no meu trabalho. Eu pesava 59 quilos e em um mês eu perdi 10 quilos. Assim, rapidinho. Fui para 49 quilos por conta de um burnout. E ali eu decidi, eu não quero mais trabalhar como CLT ou nesse formato de emprego. Não, não sei exatamente como eu pensei na época. Eu só disse, eu não queria, não quero mais trabalhar aqui. Só que aí tem um ponto. Eu precisava criar um plano. Então é isso que vocês têm que fazer. Se algum de vocês está num emprego CLT, você tem que criar um plano antes de sair. Então, a minha ideia na época, eu vou entrar na faculdade, porque e aí na minha faculdade de marketing, porque eu vou usar isso no meu negócio ou no próximo emprego, por ter um curso superior, eu consigo um emprego melhor.
E aí foi assim. Mas em 2017 eu tomei a decisão. Eu comecei a empreender em 2019, mas a decisão de empreender veio em 2017. Então, não necessariamente quando você tomar a decisão de empreender, você tem que largar tudo, vou sair do emprego agora, me dê as contas e vou me jogar no mundo. Não necessariamente, você precisa criar um plano. Inclusive um plano financeiro. É interessante você criar um plano financeiro antes de sair para empreender. Se você quer uma transição mais segura, pensa que se hoje você está no emprego integral, vai para o emprego meio período, porque aí você vai ter metade do tempo uma segurança ali, né, de um fixo mensal, e no outro espaço de tempo você pode se dedicar ao seu negócio. E aí, quando o seu negócio deslanchar, você dá adeus ali ao emprego de meio período, mas pensa que você precisa criar um plano. Não saiam por aí, largando tudo e investindo tudo de cara. Crie um plano. Vocês precisam criar um plano se vocês estão no CLT e pretendem empreender. Outra coisa é vocês precisam respeitar o tempo de vocês. Muitas A internet ela nos passa uma percepção que as coisas acontecem muito rápido, as redes sociais, e você precisa respeitar o seu tempo. Aqui, agora onde nós estamos aqui fazendo um workshop, eu chamo isso aqui de vida real. O tempo para as coisas acontecer é diferente. Então, assim, volto. Eu decidi em 2017 e comecei a empreender em 2019. É o tempo das coisas acontecerem. Então, precisa se respeitar esse tempo. Inclusive, quando você começar a empreender, respeitar o tempo do seu negócio se desenvolver, começar a ter clientes, faturamento. Chegou ali 3 meses, você não conseguiu nem formar ali, vamos supor, R$ 500 ainda de faturamento, você já começa a ficar frustrado, começa a querer desistir. As coisas levam tempo para acontecer. Coisas boas levam tempo para acontecer. E não ter medo de ser visto falhando. Às vezes a gente não tem medo de falhar, mas a gente tem medo de ser visto falhando. E, gente, falhar é um luxo de quem está fazendo. Falhar é um luxo dos fazedores. E assim, vai ter muitas pessoas ao seu redor que vai desacreditar, vai ter familiar que não vai apoiar. No mundo ideal, a gente gostaria que nossa família apoiasse, que nossos amigos apoiassem, mas às vezes seu maior fã vai ser um desconhecido, tá bom? Essa é a realidade. Então, não ter medo de falhar, porque você começou, falhou. Como eu falei, você vai falhar e você vai iniciar da onde você falhou, você não volta a estaca zero. Você já entendeu onde você errou e você vai recomeçar. É assim a resiliência no empreendedorismo. E você quer transformar a sua ideia em negócio? Você vai responder com clareza essas 4 perguntas. Existe um modelo Canva de negócios aí que existe 10, 11 coisas que você precisa anotar sobre o seu negócio, mas para mim, para quem está iniciando, é isso aqui. Você tem que responder. Qual problema você resolve? Para quem você está resolvendo? O que é que você entrega? E como é que você ganha dinheiro? Vamos de exemplos práticos. Qual problema você está resolvendo? E aí você vai ter que decidir se é um problema social ou se é um problema de mercado. E aqui eu vou explicar a diferença para vocês. É, Quando a gente toma energético líquido, ele tem muito açúcar e nem sempre a gente quer estar ingerindo líquido para ter energia. A DOT, que é uma bala de energético, que é uma bala, tirou aqui, colocou aqui, resolve essa dor do mercado. Para quem quer ter mais energia e não consumir muito açúcar. Então, isso aqui é uma dor de mercado. Ela está se colocando como uma opção diferente da tradicional que já tem, que é a bebida cheia de açúcar. E aqui vem uma proposta de ser uma bala que te dá energia e não tem ali excesso de açúcar. Então, aqui é uma dor de mercado. A Meets, que foi a startup que eu participei do investimento coletivo, ela resolve aí o problema da má distribuição de alimento nos centros urbanos. Ou seja, é o combate à fome, que é o problema social desse negócio.
Então, aqui é um problema social que está sendo resolvido. Combater a fome, combater a mal distribuição de alimentos. A Quintal Limpo, que é o meu negócio, a minha startup, ela resolve os dois problemas. Tanto o social, que é a desvalorização do trabalho manual, e quanto uma dor de mercado, que é a falta de organização para contratar esses serviços de limpeza, especialmente fora dos grandes centros, fora das capitais, que é onde os grandes plays, os grandes negócios de limpeza não chegam. Não chega nas cidades de médio porte, não chega nos interiores. Então é aqui que a Quintal Limpo está se inserindo para resolver tanto essa dor da desvalorização do trabalho, quanto essa dor de mercado da falta de organização. E pode acontecer que o seu negócio resolva esses dois problemas também, como é o caso da Quital Limpo. Outro exemplo, foi construído um condomínio Minha Casa Minha Vida, distante, que geralmente é assim, distante dos grandes centros, distante de mercado, distante de posto de saúde. E aí vai lá, dois irmãos resolvem abrir um mercado ali no condomínio. Eles estão resolvendo um problema de mercado, porque naquela região ali não tem um lugar onde você pode comprar alimentos básicos para sua necessidade do dia a dia. Então ele está resolvendo um problema de mercado. A Solos. A Solos é uma startup que trabalha com gestão de resíduos. Eu não sei se na cidade de vocês já tem, mas geralmente quando tem uma festa pública, agora tem o pessoal, os catadores de latinha, eles estão sempre credenciados, estão com a farda, eles catam ali as latinhas, pesam na hora, já recebem o dinheiro na hora. Então, a Solo, ela cuida dessa gestão desse resíduo. Então, está resolvendo aí um problema social de resíduos ambiental e ao mesmo tempo gerando renda para esses catadores de latinha. Então, é um problema social que a Solos resolve. E aí ela ganha dinheiro através de contrato com a prefeitura ou com uma empresa privada. A Pet Limp. A Pet Limp é uma empresa de confecção de vassouras de garrafa PET. Então, ela resolve aí também um problema ambiental, que esse plástico descartado no mundo ia levar mais de 400 anos aí para sumir da Terra, se deteriorar ali, e ela resolve esse problema, porque vassouras não é um problema. Vassouras a gente encontra aí no mercado, mas aqui nessa formatação, essa vassoura está resolvendo um problema ambiental. E poderia ser ter mercado também, porque é uma vassoura mais duradoura, mas é, o principal problema que ela está resolvendo é reutilizar esse plástico e transformar em vassoura. A Truques. A Truques, ela é uma empresa que nasceu para peças íntimas para mulheres trans e travestis. Mulheres trans e travestis, elas existem e muitas vezes elas não se sentem confortáveis com as peças de biquíni e peças íntimas tradicionais. Então a Trux, ela criou uma calcinha especializada para esse público. Então é uma dor de mercado, porque o mercado não pensa nesse público quando cria suas peças íntimas e etc. A Trux, ela resolve esse problema das mulheres trans que querem se sentir confortáveis a ir a uma praia, a ir a um evento e não ficar pensando se algo está marcando nelas. Então, a Trux resolve esse problema de mercado. É também pode ser um problema social também, porque envolve um grupo minorizado? Sim, mas o cerne aqui é que eles estão resolvendo uma dor de mercado que o pessoal não pensa nesse público quando cria aí peças e biquínis. Então, quando você for pensar no seu negócio, ou ele vai estar resolvendo um problema de mercado, ou ele vai estar resolvendo um problema social, e pode acontecer dele estar resolvendo dois problemas centrais. Para quem? Para quem, para quem o seu negócio está resolvendo esse problema? E aí a gente está falando aqui de público-alvo, para quem é o cliente, quem vai comprar, quem vai pagar. E aí, geralmente, vai ter várias perguntas para você definir. Onde essas pessoas vivem? No Rio de Janeiro, na zona urbana, no litoral, no interior, no bairro periférico, na comunidade? Quem são essas pessoas que vão pagar? São mulheres?
de 25 a 35 anos, de renda baixa, renda alta, classe média, tem ensino médio, ensino superior. Como é que essas pessoas pensam? E a gente está falando de comportamento. Elas valorizam conveniência, são ecologicamente conscientes, ou são pessoas que buscam status? O que elas fazem? Elas compram online, elas usam muito o Instagram, elas são fiéis a marcas de luxo. Então, tudo isso você vai pensar no seu público quando você estiver definindo para quem você vai querer estar vendendo seu produto, serviço. E aí eu coloquei aqui um exemplo que pode acontecer, é que muitas vezes o público pagante não é o público que é beneficiário do seu serviço. Aí eu coloquei aqui o exemplo de jogos infantis, que quem são os compradores são os pais, né? Que eles que vão efetivamente pagar, eles que vão decidir se essa compra acontece ou não. Mas quem usufrui, quem é o usuário final é a criança, né? É ele quem de fato vai usar o produto. Então, o marketing, a venda é voltada para os pais. E aí, no produto em si, a experiência de jogar, né, de como vai funcionar o jogo, a etapa, acontecer com o seu negócio também. O pagante vai ser um e quem vai ser beneficiado vai ser outro público. E o que você entrega é o seu serviço, o seu produto. Eu coloquei aqui três exemplos. Uma confeiteira local, o que é que ela entrega? Bolos, doces, criado com ingredientes selecionados, personalizados e com toque artesanal. Uma startup, a startup Afro Saúde, ela é uma plataforma que conecta pacientes a profissionais de saúde. E ela é pensada para as necessidades da comunidade negra. Então, é esse o serviço dela, é o que ela entrega. Uma oficina mecânica, ela entrega manutenção, reparo, diagnóstico, e a gente espera aí que tenha honestidade no diagnóstico. É, é, então, muitas, inclusive, podem usar isso como diferencial, mas aqui são exemplos do que você entrega com o seu trabalho. Por exemplo, a Quintal Limpa, ela entrega uma intermediação, o nosso serviço é uma intermediação conectando clientes com profissionais de limpeza. Então, o nosso serviço é intermediar as duas pontas, a gente fica aqui no meio. É igual o iFood, que intermedia ali a compra de delivery, de comida, de alimentos. O Uber, que intermedia ali quando você precisa se deslocar, então, entre o cliente e o motorista. Então, pensar o que é que você vai entregar de fato com o seu negócio. E o quarto é como é que você ganha dinheiro. Então, mais alguns exemplos práticos. Uma papeleira, aquela que faz topo de bolo, lembrancinhas, o modelo de negócio dela é venda de produtos personalizados sobre encomenda. Então, é com isso que ela ganha dinheiro. Um professor de aula de inglês, o modelo de negócio dele é a venda de um serviço de consultoria e educação baseado no conhecimento e no tempo dele. Então, é com isso que ele ganha dinheiro. E aqui está o Limpo, como eu falei, a gente ganha dinheiro por meio de uma taxa de intermediação por serviço realizado. Então, a cada serviço realizado tem uma taxa, então a nossa remuneração é essa taxa por cada serviço realizado. Agora eu vou trazer exemplos práticos aplicando essas quatro perguntas em um negócio só, para ficar mais claro para vocês. Esse aí sou eu, não sei se parece, mas esse aí sou eu com o cuscuzinho, que eu espero depois daqui sair e comer um cuscuz. Mas vamos lá, esse exemplo de negócio aqui é um delivery de comida de bairro universitário. Então, qual o problema que esse delivery de comida está resolvendo? Não há opções de refeições nutritiva e acessível perto da faculdade. Então, quem está procurando ali uma refeição nutritiva, que sacie, que seja nutritiva, não está encontrando ali. Então, a pessoa que criar esse negócio aqui vai estar resolvendo esse problema. E para quem ele está resolvendo? Para estudantes, professores e, por consequência, pessoas da região. E o que ele está entregando é um cuscuz feito na hora com proteínas variadas. E esse negócio ganha dinheiro por meio da venda de porções individuais. E aí, aqui eu vou falar de um ponto que é super importante.
Antes de você sair investindo alto, grande, tem uma lógica que a gente utiliza muito nas startups, que é a da validação. Ou seja, validar com a versão menor daquele negócio. Eu imagino esse delivery com um ponto físico aberto, uma placa linda na frente, com várias mesas, vários garçons, equipe na cozinha. Essa é a versão ideal do futuro. A versão mínima vai ser a que você vai testar para ver se esse negócio existe demanda, existe mercado, se as pessoas pagariam por isso. Então, como é que eu validaria aqui esse negócio desse delivery de cuscuz? Eu abriria um MEI, que é um microempreendedor individual, um CNPJ, e já ia me cadastrar nessas plataformas de delivery. E colocaria apenas três opções básicas ali no cardápio, de opções de cuscuz, e iria colhendo feedbacks dos primeiros pedidos, entendendo o que o pessoal está gostando, não está gostando, se o cuscuz está seco, se não está, se as proteínas estão boas, se não estão, a quantidade, isso aí você vai colhendo feedback para ir melhorando. Mas só depois dos 3 meses eu começaria a implementar outros canais de venda, ou seja, ir para o WhatsApp, depois ir para o Instagram, mas primeiro eu ia validar já direto nessas plataformas de delivery. Por quê? Se você abrir um MEI, como exemplo que eu dei aqui, no próximo mês já vai vir um impostozinho para você pagar, de R$ 82, dependendo da categoria. E essas plataformas, como elas têm bastante incentivo, você vai conseguir pagar isso aqui, você vai conseguir pagar essa mensalidade ali do imposto que vem mensalmente. Então, assim, é um caminho mais seguro para você testar se você pensa em um negócio de comida, por exemplo. E, gente, deu 3 meses, tá achando que não tá dando certo? Fecha, fecha o MEI, que é importante lembrar, porque às vezes a pessoa abre e esquece de fechar, fecha a loja, mas fecha o MEI também, é facilzinho de dar baixa. No próximo mês já não vem mais nada de imposto para você pagar. Mas você precisa testar. Essa é uma maneira de validar a versão mínima do que você imagina desse negócio. Então, antes de você investir grande, você faz a versão menor daquele negócio para testar, para validar. E aí sim, aos poucos você vai investindo nele e, obviamente, com o tempo e crescimento e recorrência, esse negócio vai crescer. Vamos para mais um exemplo. Eu novamente aí criado pela IA na versão barbeiro, mas não contem comigo para cortar cabelo. Eu também não sou bom nisso. Vamos pensar aí que a pessoa está criando um aplicativo de agendamento de salão de beleza. É, não contem comigo para cortar cabelo. Eu já cortei cabelos e não passa um tempo aí o pessoal sem o cabelo crescer. Então, não contem comigo. É, qual o problema que esse aplicativo de agendamento de salão de beleza está resolvendo? Muitos profissionais de beleza perdem tempo e cliente por falta de organização na agenda. Então, esquecem os compromissos. Então, para quem esse aplicativo resolveria? Para manicures, barbeiros, cabeleireiros de um bairro específico. E o que ele está entregando como serviço? É um app simples de agendamento com lembrete automático. Inclusive, ontem, eu fui cortar o cabelo para estar bonito, para estar aqui, ó. E eu agendei por um aplicativo de agendamento. Então, assim, é prático para mim e é prático para o barbeiro. E como é que ele ganha dinheiro? Assinatura mensal, acessível para cada profissional. Vamos lá, como é que vai validar isso na versão mínima? Então, vai usar o Google Agenda, é, compartilhada, com formulário simples de agendamento. Você vai convidar aí 10 profissionais, seleciona barbeiro, seleciona a cabeleireira e propõe essa implementação para eles usando essas ferramentas básicas que são gratuitas, você não vai gastar com isso. E você vai observar e pedir feedbacks a eles se realmente eles estão usando, se melhorou a rotina, se está evitando perda de cliente. E aí só depois você vai pensar em ajustar e avaliar se vale a pena investir de fato na criação do aplicativo.
que aí vai envolver desenvolvedor, você vai ter que ir atrás de parceiros. Então, assim, você valida antes para depois pensar em investir maior e atrás de parceiros. Vamos para mais um exemplo. Mais uma vez, eu aí com que gerado por SA, estou viciado em gerar eu em várias versões. Mas vamos lá, você quer uma lavanderia de bairro econômica. Qual o problema que você está resolvendo? Famílias e estudantes não têm tempo e espaço para lavar roupa em casa. Para quem você está resolvendo? Estudantes universitários, moradores de kitnets e apartamentos pequenos. E o que você está entregando como serviço? Lavagem acessível por quilo, com prazo curto de 48 a 48 horas de retirada no bairro. E como é que você ganha dinheiro com isso? Com pacote por quilo ou mensalidade para clientes recorrentes. Como é que a gente vai validar isso na versão mínima? Você vai começar lavando em casa, com a máquina que você tem em casa. Você vai testar aí com 5 clientes fixos no seu bairro, vizinho, colegas, da faculdade, conhecidos. Vai organizar a retirada e entrega simples via WhatsApp e vai medir. É super importante a gente ter dados, informações, quantos votam, quantos pagariam por essa comunidade. E aí, só depois disso, de você testar bastante ali nessa versão mínima, que você vai decidir se você vai investir numa secadora ou no ponto físico, né? Ponto físico, como a gente costuma ver aí, com várias lavadoras. Mas tem como você testar uma validação mínima. É, desse negócio. Então é isso. Esses são 3 exemplos para deixar mais claro caminhos e possibilidades como a gente pode pensar negócios de uma forma mais simples e a gente consiga validar ele de uma forma mais simples, sem ter aqueles grandes investimentos iniciais. Então, é sempre pensar, ok, eu quero ter vamos supor, uma lan house grande, sei lá, com vários computadores, com vários atendentes, resolvendo problemas, você vai começar com o seu notebookzinho que você tem em casa, com uma impressora que você usava ali para sua faculdade. Então, assim, é começar com a versão mínima para depois você ir evoluindo esse negócio. E outro ponto importante é o que você vai precisar para começar. E aí aqui fala-se muito em começar com o que tem, e é super importante a gente começar com o que tem. Eu usei ali o meu exemplo, mas nesse planejamento, nesse plano seu de iniciar o negócio, é importante a gente construir algum tipo de reserva para a gente investir nessa ideia mínima que seja. Vamos lá, por exemplo, você está com a ideia da lavanderia na cabeça. Você precisa de uma máquina. Você tem uma máquina? Se você não tiver uma máquina, você vai ter que investir numa máquina de lavar para poder testar esse tipo de ideia. Vai ser para seu uso pessoal, mas você vai precisar de uma máquina. Você vai querer fazer ali o delivery de comida, minimamente você vai precisar ali investir em alguns insumos, né? Ter ali pacotes de cuscuz, proteínas para poder congelar, que você não vai utilizar, vai ser investimento para o seu negócio, então minimamente você vai precisar. Então aí, pensar, quando estiver criando o plano, também pensar em reserva aí para testar essa versão mínima do seu negócio. Dá para começar com o que tem? Muitas vezes dá, dependendo do seu negócio, mas no mundo ideal, ter um investimento mínimo que você possa fazer, até para testar essa versão mínima, é importante, porque assim você mesmo vai ficar mais confortável, você não vai ter ansiedade financeira, eh, com o seu negócio. Então, pensem no que você precisa para começar para testar essa versão mínima. É super importante. E aí, a gente vai falar aqui de inteligência artificial. A gente não dá para negar que elas não estão aí, não estão acontecendo. Por que eu trouxe esse ponto? Porque agora eu vou mostrar um projeto que eu tenho para vocês e como eu estou aplicando na prática o que eu acabei de mostrar para vocês, respondendo aquelas 4 perguntas. Mas esse ponto da IA é para reforçar que, independente é, do nosso desconforto, o futuro ele vai acontecer.
e a gente vai ter que se adaptar com ele. Então, existem muitas críticas à inteligência artificial, muitas eu concordo, outras não, mas isso vai acontecer independente se a gente está desconfortável ou não. O ponto é, gente, a IA ela precisa dos recursos humanos para existir. Para a gente, por exemplo, nos chats normais, chat GPT, Gemini, ela precisa do nosso comando para devolver o que a gente está pedindo para ela. E outro ponto é que a gente seja curadores e filtradores dessas informações. Nem tudo que a inteligência mandar para você, você vai copiar e colar. A gente tem que ter essa capacidade de pegar ali o melhor da informação e transformar, utilizando as nossas ferramentas como pessoas e empreendedores, que a gente tenha esse filtro para não copiar e colar tudo que vem da inteligência, principalmente essas versões mais gratuitas, elas cometem muito erro, trazem informações falsas. O chat GPT, ele é especialista em querer lhe agradar e criar informações erradas. Então, assim, tenham esse cuidado, tenham esse senso, mas a inteligência artificial está aí, está acontecendo. E tenham calma, porque estão no mercado aí, está vendendo pessoal vendendo curso como aprender a mexer com IA. Várias coisas aí. Gente, muitas vezes é só coisa que você num vídeo do YouTube conseguiria fazer e é só gente querendo se aproveitar aí da sua curiosidade com inteligência artificial para faturar. Então, é ter esse zelo quando pensar em inteligência artificial. Mas vamos lá, vou trazer o exemplo aqui do projeto que eu tenho, que é essa Materna IA. Qual é a ideia dessa Materna IA? É ser um suporte para mães pós-parto. Pensada aí para mães que vão cuidar de crianças de 0 a 5 anos. E aí vocês podem estar pensando, Aleph, você não é pediatra. Aleph, você não é mãe. E aí volta aquele ponto que eu trouxe. Não necessariamente a gente precisa resolver dores que pertencem a gente. Essa minha ideia ela surge porque minha irmã, ela veio trabalhar comigo na minha empresa esse ano, na Alfa Digital, e a minha sobrinha está aqui diariamente com a gente. Passou a fazer parte da nossa rotina. E aí, vendo essa rotina dela, eu vejo como existe uma sobrecarga de informação, existe uma sobrecarga de atividades que é colocada em cima das mães, principalmente, e historicamente também, né? A gente sabe. E eu pensei numa solução para isso. E aí, mais um pouquinho para frente, eu explico melhor a solução, já respondendo aquelas 4 perguntas. Mas vamos lá. É, Eu preciso de parceiros para essa ideia. Eu preciso de uma pessoa pediatra. Eu preciso de uma pessoa que desenvolva e seja, entenda de integração de inteligência artificial, de chatbot. Como é que eu vou fazer isso? Como é que vocês podem fazer isso? A gente pode ser empreendedores conectores, ou seja, existem os empreendedores que são especialistas em determinada área, existem os empreendedores que são generalistas, que entendem de várias coisinhas, e a gente pode ser empreendedores conectores, ou seja, a gente é um meio que conecta duas pontas de conhecimentos diferentes para criar algo novo e construir pontes entre mundos distintos. Então, como é que você pode fazer isso? E como é que eu estou fazendo isso na prática? Eu simplesmente postei ali uma vaga no Instagram ou no LinkedIn. Postei ali no LinkedIn, criei a página da Materniar e postei no LinkedIn. E aí eu vou até ler aqui para vocês como foi que eu postei, que vocês podem pegar como exemplo. Coloquei aqui, a Materniar está nascendo como uma real tech focada em apoiar as mães no período mais delicado, que é o pós-parto. Nossa proposta é unir a inteligência artificial mais o cuidado humano. Para isso, buscamos pediatras visionários que desejam empreender e co-criar com a gente esse futuro. E aqui eu coloco bem claro, é importante ser transparente e honesto quando você estiver escrevendo isso, para não, quando você começar a entrevistar essas pessoas, vocês alinharem as expectativas. Então, aqui eu coloquei participação direta na construção do produto, espaço para testar as ideias e criar novos modelos com cuidado digital, se tornar sócio da startup na fase inicial,
E aí eu coloquei, você precisa ser formado em medicina, com especialização em pediatria, apaixonado por inovação, disponibilidade para iniciar e contribuir com algumas horas, responsável, comunicativo, comprometido, e aí eu botei entre parênteses, de verdade, sem sumir dos canais de comunicação ou não cumprir o combinado. E aqui eu coloquei esse parênteses porque, vamos lá, se você não tem dinheiro para pagar alguém, minimamente você vai ter que transformar essa pessoa em sócio do seu negócio. E aí, quando você decide que você vai ter um sócio, é importante você saber o tipo de sócio que você quer. Hoje, eu não quero pessoas que sejam irresponsáveis. Eu não quero pessoas que não saibam se comunicar, que não sejam comprometidas, que não sabem fazer o básico, que é, não vai comparecer uma reunião, avisa com antecedência. Isso assim é o básico. Parece óbvio, mas ainda existem pessoas que se propõem a empreender e fazer parcerias que simplesmente não conseguem cumprir o combinado básico. Então, sejam claros no perfil que vocês querem, porque isso já ajuda a filtrar pessoas que sejam irresponsáveis, que não sabem se comunicar, que são, não são comprometidas. Enfim, e aí eu coloquei ali que é 100% remoto e o modelo é cocriação, parceria. Não é CLT, não é PJ, é parceria da criação do negócio. E aí teve 33 candidaturas. 33 pediatras se interessaram nessa ideia. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer a entrevista, eu vou filtrar essas pessoas, alinhar as expectativas. Então, assim, eu estou sendo conector, porque meu negócio precisa que tenha um pediatra. Eu não entendo 100% todas as fases ali do pós-parto. O pediatra entende. Então, ele ajuda a construir toda essa parte e treinar a inteligência para que ela não diagnostique, que ela seja um apoiador. Quem vai diagnosticar é o humano, o pediatra. E aí, vamos lá. Utilizando as 4 perguntas de exemplo que eu trouxe. Qual o problema que a maternia resolve? Mães de crianças de 0 a 5 anos enfrentam sobrecarga de informações, esquecimento de vacinas, consultas, insegurança sobre sintomas, alimentação e saúde mental. Para quem? Para mães, principalmente de primeira viagem, de 0 a 5 anos. Famílias que desejam acompanhamento prático e confiável dentro do WhatsApp e Instagram. E aí, pontuando, por que dentro do WhatsApp e Instagram? Eu não sei vocês, mas hoje eu não, para algumas coisas, eu não quero ter mais um aplicativo no meu celular. Inclusive, a gente já tem bancos digitais que você abre sua conta no WhatsApp, faz todas as suas transações no WhatsApp e você não precisa instalar nenhum aplicativo. Então, a ideia é trazer o negócio já para dentro do WhatsApp ou do Telegram, para que a mãe não precise instalar mais um app que para precisa entrar no aplicativo para ter acesso a profissionais, a pediatras, que é uma das nossas propostas. Então, trazer tudo isso para dentro do WhatsApp. E o que a gente vai entregar? Um assistente de IA no WhatsApp ou Telegram. Aí vai lembrar calendário de vacinas de acordo com a idade da criança, vai dar orientações básicas públicas, de alimentação, marco de desenvolvimento, sinais de alerta. Ou seja, pegar informações públicas que tem ali do Ministério da Saúde sobre guia de alimentação, calendário de vacina, isso é público. Você treina a inteligência artificial e só pede para ela adaptar conforme a idade da criança. Enviar mensagem de apoio emocional para a mãe para reduzir essa sobrecarga. E no futuro a gente pretende integrar com teleconsultas com pediatras parceiros. E como é que ela vai ganhar dinheiro? Com assinatura mensal de R$19,90, R$49,90. Vai ter uma versão gratuita limitada com lembretes básicos. A versão premium vai ter conteúdos personalizados. E no futuro também, além da assinatura, a comissão por cada teleconsulta agendada via ali a plataforma. E aí, como é que a gente vai testar a versão mínima? Porque aqui eu falei, é uma versão toda personalizada, com IA, vai ter o pediatra, mas tá, voltando aqui, como é que a gente vai testar essa versão mínima? Criar um chatbot no Telegram,
Telegram você consegue criar esses chatbots gratuitamente, diferente do WhatsApp, que você precisa pagar a integração, o API em dólar. Então, para testar inicialmente, se fosse já para o WhatsApp, sairia caro. Então, numa versão mínima, testando no Telegram, a gente criaria um fluxo simples, perguntando a idade da criança e enviar o calendário de vacina e os próximos marcos. Mandar uma ou duas mensagens programadas de apoio para a mãe e testar com 20 mães aí para validar. Quem é que tem acesso a essas 20 mães com facilidade? Pediatra, o meu sócio, meu parceiro. Então, por isso que eu preciso dele. Além da parte da especialidade, ele vai ter acesso fácil a testar com essas mães que se colocarem, né, predispostas a participar dessa validação. E atrás de informações, elas realmente engajam no chatbot ali no Telegram? Elas pagariam por isso? Se não pagarem, obrigado, foi lindo o projeto, a gente vai e cria outro. Estão gostando, estão engajadas, estão compartilhando com outras mães, estão comentando, pagariam por isso? Agora sim, que legal. Aí a gente começa a pensar em criar uma primeira versão com um investimento mais um pouquinho, para depois ir investindo, criando para um negócio maior. Então, assim, essa é uma forma prática que eu utilizo que vocês podem utilizar para o negócio de vocês. Vocês podem ser conectores, conectar uma pessoa que tem uma especialidade, conectar outra que tem uma especialidade de desenvolvimento, programação. Eh, eu sou muito bom no campo das ideias, do marketing, de pensar o produto. Então, assim, acaba que são três habilidades diferentes que vão se complementar para a criação de um negócio. Então, você pode ser o conector é, do seu negócio. E aí, a gente está chegando aqui já um pouquinho no final é, do workshop. E aí, um ponto importante que o pessoal não fala muito é da precarização do empreendedorismo. Existem empreendedores que estão aí há mais de 5, 6, 7 anos e estão ganhando aí menos da metade de um salário mínimo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar empreendendo abaixo da linha da pobreza, gente. É, se você está aí, passou 3 anos, 4 anos, 5 anos, seu negócio não conseguiu nem te pagar um salário mínimo, você tem que realmente repensar se esse negócio está valendo a pena, porque você está vivendo abaixo da linha da pobreza. Se seu negócio não está faturando menos de R$ 665, ele está abaixo da linha da pobreza. Você está ganhando além, abaixo da linha da pobreza. E eu conheço empreendedores que vivem nessas condições. E aí, gente, volta para o CLT, vai ganhar um salário mínimo. Eu sei que muita gente não quer estar ali numa rotina de 8 horas, às vezes pegar transporte público, mas você está sobrevivendo ali abaixo da linha da pobreza com o seu negócio que não está te dando retorno. Então, você tem que avaliar também esse ponto. Não sei se vocês sabem esse dado, quase 70% dos empreendedores brasileiros, a renda média é 2 salários mínimos. Então, hoje, 2 salários mínimos vai dar R$ 3.000 e um pouquinho. Tem empregos CLTs que pagam isso e pagam com benefícios, né? Vários benefícios de saúde, academia, vale alimentação e etc. Então, assim, está sentindo que seu negócio não está evoluindo, e obviamente a gente está falando aqui depois de anos, não está te trazendo retorno, você tem que repensar. Porque senão você vai estar vivendo aí abaixo da linha da pobreza e o que você queria, que era estabilidade, o que você queria é liberdade, acaba que está virando uma prisão para você. Então, assim, é um ponto aqui, não é para desestimular, é para tratar da realidade, porque isso acontece, é do dia a dia. As pessoas estão empreendendo e muitas estão aí empreendendo abaixo da linha da pobreza. Então, assim, vai ganhar minimamente o salário mínimo se você já passou aí mais de 5 anos tentando empreender e esse negócio não está te dando minimamente um salário mínimo. Então, volta para o mínimo, depois volta lá a criar outro plano para pensar em outro negócio futuro, mas
Por favor, não viva aí abaixo da linha da pobreza, pensando que esse negócio vai te trazer a liberdade e estabilidade que você quer, mas na prática não está te trazendo porque você está ganhando aí menos de R$ 665. Então, esse é um ponto para ficar aí na cabeça de vocês, para quando vocês empreenderem lá na frente, é, não se submeterem à precarização em prol de um negócio, de uma liberdade que você não está tendo. Liberdade a gente tem, liberdade de poder de escolha, quando esse negócio está dando retorno para a gente. Então, a gente está se pagando, a gente está se sustentando, aí sim, vale a pena. Isso não está acontecendo, para mim, não valeria a pena. Então, fica aqui esse ponto para vocês. E aí, gente, vocês precisam de apoio, vocês precisam estar em comunidade, vocês precisam se conectar com esse mercado de empreendedorismo. E aqui eu trouxe vários exemplos que você podem usar aí. Então, assim, tem aqui a comunidade OALê, que vocês estão aqui no workshop, se conectem com a comunidade OALê, participem do workshop que tem vários workshops gratuitos, e agora que a gente está abrindo esse workshop de empreendedorismo, provavelmente vai vir outros. Tem a Aliança Empreendedora, que eu também faço parte lá como mentor. Tem mentorias gratuitas lá na Aliança Empreendedora. Então, tá com dúvidas sobre o seu negócio? Vai lá na Aliança Empreendedora. É um formato mais enxuto de mentoria? É, mas já te ajuda. Você vai estar em contato com a pessoa, ela vai te dar a direção, vai te dar uma clareza. Tem o Sebrae para negócios locais. Vai lá no Sebrae, é gratuito. Vai lá, visita, se conecta com o pessoal. É um negócio de startup, tem a Poke Angels, tem a Inventivos, que é da Monique Evelyn, a Shark Tank, é, tem a rede social Threads, que é aí o pessoal apelidou que era a cópia do Twitter, mas hoje existe uma parte ali que é de muito profissionais e empreendedores se conectando. Então, entrem na rede, busquem lá empreendedorismo, busquem o setor que você quer empreender, que você vai achar pessoas falando sobre negócios lá e do seu nicho que você queira. Também tem as mentorias segmentadas, aí essas já são mentorias pagas, né? Mas se em um determinado momento você tiver um dinheiro para investir, invista também. Eu acredito que todo mundo precisa de uma mentoria em determinado momento. Eu preciso de uma mentoria nesse momento que eu tenho para outro tipo de questão, de problema, de parceiro, investimento, enfim. Você que está começando pode precisar de mentoria para outra coisa, para validar o seu negócio. Então, assim, é super interessante. Vai ter o BNDES Garagem também, que é voltado para quem está com uma ideia iniciando. Então, se você tem uma ideia iniciando, tem programas aí que te dão premiação, você participa. Eu já ganhei premiação pela Quintal Limpo. Então, assim, participem, se conectem, tire print disso aqui. Tem o movimento Black Money, que é da Nina Silva. Se conectem também, eles têm hackathons, tem a Fritech, que é uma capacitação online, tem marketing lá, tem várias coisas. Se conectem também. Tem os editais públicos aí que também te ajudam na criação do seu negócio. Tem programas de microcrédito para que você queira buscar um investimento, né, financeiro. Tem os fundos de investimento. Tem a Move, que é um movimento pela igualdade racial, que distribui aí bolsas de capacitação que também ajudam você no seu negócio. Então, assim, aqui grandes possibilidades para vocês. Tem possibilidades, tem mercado, tem como você se conectar. Não empreenda sozinho, porque empreender muitas vezes é solitário. Estar em comunidade é muito melhor. Então, é, tirem print disso aqui e busquem depois, se conectem com todos esses, que vale a pena. E aí, gente, estar em comunidade é muito bom e o ambiente importa. Por que o ambiente importa? É, se você vai empreender, você precisa estar junto de pessoas que falam de empreendedorismo. Eu costumo dizer assim, é, você quer empreender, mas tudo que você segue ali no Instagram é sua página de fofoca, gente, o algoritmo não vai te ajudar a trazer informações sobre empreendedorismo. Ele não vai te apresentar programas de ideação,
Então, assim, inclusive você tem que usar a rede social ao seu favor, intencionalmente. Comece a seguir empreendedores intencionalmente. Vá lá no Google e coloque programa de empreendedorismo para quem está começando. As propagandas, os algoritmos vão começar a enviar coisas relacionadas para você. Mas se você só fica consumindo, e aí o problema não é a fofoca, o problema é só você consumir isso. Se isso é só isso que você consome, só vai aparecer isso para você. Então sejam intencionais nas suas escolhas para que as redes e as propagandas apareçam para vocês. Então, assim, o ambiente importa, quem você segue importa. Então, coloquei aqui uma frase: a mediocridade e a miséria, elas prosperam quando tem companhias que validam e as mantêm. Então, assim, fuja desses ambientes, fujam dessas pessoas. E aqui eu estou falando de miséria, não é necessariamente financeira, é de atitudes, de espírito, de pessoas que sempre vão estar colocando negatividades no seu negócio, e nas suas ideias, dizendo que isso não vale a pena, que você não pode. Então, assim, fuja dessas pessoas porque a mediocridade e a miséria só precisa de companhia para prosperar. Então, fuja desses ambientes. E aqui são recados finais que eu tô dando assim de visões para vocês, pessoal. Você não é menos esperto por você não topar tudo por dinheiro. Então, assim, tenham consciência disso. A internet, ela muitas vezes mata o nosso senso de valor. Então, assim, sempre caminhos muito rápidos, coisas fáceis, muito atalho, as pessoas topam fazer aí tudo por dinheiro. Eu tenho o meu limite, eu não faço tudo por dinheiro. Tenho o de vocês. Então, assim, não deixe a internet matar o senso de valor de vocês, quando vocês criarem um negócio. Então, assim, sua ambição, ela não vale menos porque você não está se submetendo a fazer o que as pessoas estão fazendo aí por tudo por dinheiro. Então, assim, tenham essa curadoria, esse filtro nas redes sociais. Não deixem a internet matar o senso de valor de vocês. E se alguma vez você desviou desse senso, volte para ele. Volte para lá, volte para o início, para a essência, o porquê você está decidindo empreender. Poxa, eu quero pagar minha faculdade. Poxa, eu quero uma renda digna melhor para minha família. Volte para a essência. Não perca isso. E você não é menos esperto aí só porque existem pessoas se submetendo, inclusive a crimes, para ganhar dinheiro. E vocês decidiram empreender, que vocês sejam empreendedores que valorizem o bom trabalho de outros empreendedores. Então, assim, não vamos estar ali colocando preço no trabalho do outro, vamos reconhecer o trabalho do outro. Muitas vezes a gente quer consumir o trabalho do empreendedor e muitas vezes a gente não está com condições naquele momento, mas acompanhe, procure estar interagindo com esses outros empreendedores, porque é assim que a gente vai fazer conexão, é assim que vocês vão criar parcerias, valorizando outros empreendedores é, e valorizando o serviço. Eu acho que esse é o mais importante. Todo empreendedor, ele quer que seu serviço seja valorizado, que ninguém questione o valor do seu serviço. Não é porque algumas pessoas não pagariam que outras não pagariam. Então, que a gente seja o lado bom do empreendedorismo, que a gente valorize o outro como ele merece e deve ser valorizado. Então, assim, valorize a profissional de limpeza, que ela é uma profissional que tem um saber que vai limpar a sua casa com o cuidado, com o zelo que ela terá. É um serviço, ela sabe fazer aquilo, então valorize, pague o justo, né? Então, que a gente seja esse lado bom do empreendedorismo de valorizar as pessoas e os profissionais como eles merecem. E por fim, pessoal, não esqueçam, vocês são os maiores projetos de vocês. Cuidem de vocês, cuidem da cabecinha de vocês, cuidem da saúde de vocês, porque sem vocês o seu negócio não existe, né? Tem uma lógica que o pessoal usa muito das as máscaras de oxigênio quando cai dos aviões, que a regra é você colocar em você primeiro e depois no outro. Então, assim, se oxigene primeiro,
cuide de você, estruture seu negócio, não queira salvar o mundo inicialmente, não queira salvar todas as pessoas ao seu redor inicialmente, porque você precisa de estrutura até para depois conseguir ajudar essas pessoas. Então, assim, você é seu maior projeto, não esqueça disso. Sem você, você não vai ser a sua melhor versão empreendedora. Se o seu maior projeto da vida é a sua família, você precisa existir, você precisa estar bem para cuidar da sua família. Se o seu maior projeto agora é estudar, é fazer uma faculdade, você precisa estar bem para desempenhar bem na sua faculdade e para empreender é a mesma coisa. Se cuidem, pois vocês são os maiores projetos da vida de vocês. E esse é o meu recado final. Espero que tenham gostado. Não sei se eu fui muito rápido, a gente pode comentar um pouquinho aqui agora, fazer uma troca. E eu estou aqui nas redes sociais, eu, Aleph Cristo, a gente se conecta por lá também. Vocês me acham facilmente nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp. E também se conectem com a comunidade Olê, pessoal. Não esqueçam, a comunidade Olê está aí também, com vários workshops, tem informação aí em andamento que ajuda vocês nesse caminho do empreendedorismo. Eu vou tomar uma água que eu já estou ficando rouco. Muito bom, Aleph. Muito obrigada por hoje. É, A gente foi me bem deu no muitos. tempo, hein? Sim. Me deu muitos insights, assim, de realmente por onde começar. Eu gostei muito do passo a passo, principalmente das 4 perguntas, que se parar para pensar, é o todo praticamente, né? Pelo menos para o que você precisa para começar e impulsionar. E isso me deu Sim, muitas ideias, assim, principalmente da validação, que eu não conhecia, inclusive, isso. Conhecia, assim, de saber que precisa, mas eu nunca tinha visto em prática como é que poderia ser feito. E você trouxe caminhos bem simples, porque na minha cabeça, tipo, eu teria que fazer, assim, um, sim. uma mega coisa para buscar essas pessoas, para buscar essas informações sobre né, essas pessoas. Isso foi muito bacana. Eu acho que as pessoas também gostaram. Então, se vocês quiserem, gente, perguntar alguma Comentem aí, coisa, podem abrir o microfone e fica à vontade, pessoal. exato. O Aleph também está A, a, aí eu tô aqui para após né? responder. Após essa aula, ele também vocês Sim. podem buscar ele para conversar. E é Pode isso. E falar. a ideia, pessoal, foi realmente trazer essa visão mais simples e prática, porque realmente eu já participei de vários workshops e sempre é uma coisa muito teórica. E você fica ali, você sai dali, meu Deus, que legal, mas como é que eu faço isso na vida real? Sim. Então, assim, eu quis trazer exemplos práticos e de vários nichos, seja de tecnologia, um negócio mais local, ou uma coisa mais do dia a dia, que realmente a gente consiga ver a aplicabilidade e consiga testar. Acho que e é esse o caminho, é testar, né? Muitas vezes o empreendedorismo, a gente está É. testando ali para ver se vai dar certo no Uhum. início. Sim, sim, sim. E aí, para o pessoal que está assistindo, se vocês quiserem ver novamente, a gente vai deixar essa aula no YouTube. Amanhã a gente vai também divulgar o link, então vocês ficam ligados lá na nossa página. É a primeira vez que a gente está fazendo isso, de deixar aberto ao público, Muito e bom. então aproveitem também para dar uma revisada, né? Eu mesma vou aproveitar. Exato. Porque eu posso ter falado muito rápido ali, mas revendo você consegue pegar ali algumas Não. coisinhas. Cada parte é um universo, né? Então, eu sou Sim. dessas que eu gosto de voltar e reassistir Eu e anotar, enfim. Então, é isso. Se ninguém Perfeito, tiver mais pessoal. nada para compartilhar. Inclusive, eu tenho uma coisinha legal aqui para vocês. Eu vou compartilhar para vocês que querem uma coisa, uma direção, né? Deixa eu compartilhar aí no link. Se você tiver uma ideia de negócio, se você tiver uma dúvida sobre negócio, preencha esse forms que eu vou enviar aí para vocês no chat. E aí, gente, eu vou responder gratuitamente, não se preocupem, viu? É, Coloquem ali sua dúvida, que aí depois eu retorno para vocês com um direcionamento. Porque às vezes aqui teve vários exemplos, mas pode ser que não teve o exemplo da sua ideia que você teve.
Uhum. e você gostaria de uma opinião sobre. Então, tem esse forms aí, ele é rapidinho, é só uma página para preencher. É o meu presente para vocês que estiveram aqui. Então, aproveitem e eu retorno para você no WhatsApp, no e-mail, como você escolher o canal lá. Então, preencham, coloque lá a sua dúvida, a sua ideia, que aí eu retorno em breve para vocês, tá bom? Perfeito. Melhor, melhor ainda. Muito obrigada, Aleph. Obrigado, pessoal. Tenham uma boa noite. Obrigado pela participação Valeu. de Obrigado, vocês. Aleph. Muito bom. Obrigado. Valeu, Ricardo. Obrigado, Amanda, Mariana, Ari. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço também. Até a próxima, Obrigado, pessoal. Débora. Até Tchau, a tchau. próxima. Tchau, tchau.